E aí, tudo bem? Vamos falar mais de Cruzeiro? Vamos lá? Então, vamos falar sobre o Cruzeiro mais esse vídeo e começar falando aí sobre essa parada, né? Durante esse tempo que o Cruzeiro vai atuar, parada na Copa do Mundo, e o Cruzeiro vai ter aí 3 semanas, os jogadores vão ter 3 semanas para o período de descanso, passar com as famílias, respectivas famílias de cada um, e logo após o retorno, no dia 22 desse mês, 22 de junho, quando os jogadores retornam à toca para iniciar os trabalhos para a segunda parte do ano, o segundo semestre, quando os jogos se iniciam no dia 22 de julho. Oficialmente o Cruzeiro volta a campo no dia 22 de julho contra o Internacional de Porto Alegre. Vamos dar uma olhada aqui nestes jogos. Olha aí na tela aí, ó. Os próximos jogos do Cruzeiro, exatamente no dia 22 de julho, contra o Internacional, jogo em Porto Alegre. Depois o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão. E ainda pelo Brasileiro, isso no Botafogo no dia 25 e dia 29. Você vê que um jogo atrás do outro também, né? Volta no dia 25 contra o Botafogo no Mineirão. E depois joga contra o Curitiba na capital paranaense no dia 29. Aí, logo depois disso, isso tudo pelo Brasileirão, né? Depois o Cruzeiro tem dois desafios pela Copa do Brasil, jogos de ida e volta contra a Chapecoense. Jogo fora de casa, dia 1º, no dia 5, recebe a Chapecoense no Mineirão, para depois enfrentar o Mirassol, jogo também recebendo o Mirassol no Mineirão, e o Botafogo, e o Flamengo, aliás, também no Mineirão. Este jogo já valendo aí o primeiro jogo da Libertadores, né? Isso no dia 12 do Mineirão, jogo fundamental. Aí teremos o Corinthians fora, o Flamengo fora do jogo de volta, esse jogo contra o Flamengo no dia 19. Depois o Cruzeiro recebe o Flamengo novamente, só que é pelo Brasileirão, no dia 22 de agosto. Para finalizar o mês de agosto, vai até São Januário, enfrenta o Vasco no dia 29. Esses são os jogos, então, os próximos jogos do Cruzeiro aí, após a Copa do Mundo, logo que retornar nos treinos, né? O Cruzeiro tem um período aí de 3 semanas de descanso, jogadores, comissão técnica, depois tem um mês, quase um mês, para se preparar para o retorno. Aí volta aquela maratona de jogos, são vários jogos em sequência. O Cruzeiro vai jogar no intervalo, por exemplo, esses 3 primeiros jogos aí do Brasileirão, intervalo muito curto, de 3 dias praticamente, é um jogo atrás do outro, e aí aquela coisa de novo, de praticamente só que ter aquele treino base para jogar a próxima partida. É difícil, né? Mas é um retorno para a equipe. Vou falar sobre a última partida, antes dessa entrada dessas férias aí de 3 semanas, depois desse treinamento, o Cruzeiro recebeu o Fluminense do Mineirão. O jogo foi no domingo passado e foi um jogo que mostrou esses números aí que estão na tela para vocês acompanharem. O Fluminense, gol do bom atacante John Kennedy, e Cruzeiro também com o Matheus Pereira salvando uma cobrança de falta, onde houve um desvio muito parecido com aquele gol que o Cruzeiro fez, Matheus Pereira mesmo fez no ano passado pelo Brasileiro contra o São Paulo, também no Mineirão, né? Agora desvia na barreira e tira do goleiro. O Fábio Lina tentou um reflexo impedir o gol, mas a defesa não foi suficiente para tirar a bola
no alcance do gol, né? A bola bateu na rede do lado de dentro. O Cruzeiro empatou aquele jogo, poderia ter vencido o jogo. Foi um jogo que o Cruzeiro tinha tudo para vencer, pelas chances criadas. Um adversário que, mais uma vez, apostou muito dos erros do Cruzeiro, muitos erros que aconteceram, erros de finalização. Houve, mais uma vez, né, muitas críticas ao centroavante do jogo. O Caio Jorge não pôde jogar nessa partida e o Deiser entrou em seu lugar. E essa partida em que o Deiser entrou, ele foi muito criticado. Perdeu algumas oportunidades, mas é o que eu já havia dito em vídeos anteriores. Né? O Deiser é um jogador muito jovem, tem 19 anos, e é como ele chegou no Cruzeiro. Ele chegou no Cruzeiro com o Arthur Jorge, praticamente ele treinou, ele só fez aqueles treinamentos básicos mesmo, aqueles básicos, né, de um jogo, pós outro jogo, e agora vamos dizer, né, um tempo maior para trabalhar isso. O Arthur Jorge terá o trabalho aí de também mudar, porque a gente vê que o jogador tem muita capacidade, um jogador forte, um jogador rápido, um jogador que se coloca muito bem, que busca o jogo, mas que ainda peca muito nas finalizações. Aquele gol contra o Boca, que ele perde 50 minutos do jogo praticamente, para ele matar o jogo. Inclusive depois sofreu uma pressão danada. A gente se lembra que o juiz havia dado 9 minutos de acréscimo, acabou virando 12 minutos naquela partida. Inexplicavelmente ele continuou deixando o jogo correr após os 9 minutos. E com 5 minutos ali após desses 9 minutos, o Deiser perde um gol que a gente podia considerar assim, uma oportunidade que não dá para perder. E desse jogo contra o Fluminense ele perde também algumas oportunidades, ele perde tempo de bola, ele acaba errando as finalizações. Isso aí tem que ser trabalhado, com certeza vai ser trabalhado, porque é um garoto e já demonstrou muito potencial. E tem que se continuar assim apostando. Eu vi muitas críticas a ele, dizendo que muitos torcedores já estão cansados, que tem que ficar claro que tem que ser cobrado, porque ele recebe para isso e ele é um jogador, né, um ativo do clube, precisa dar retorno, mas a gente sabe da capacidade dele e eu acredito que no momento certo ele vai dar a resposta. Né? Como eu disse, precisa também dessa parte de treinamento. Os números do jogo aí mostram muito essa coisa. Mais uma vez o Cruzeiro mantendo muita posse de bola, o que era ao contrário no ano passado com o Jardim, com o técnico Arthur Jorge, isso muda. O Cruzeiro mantém uma posse de bola bem maior do que o adversário, aí quase o dobro de posse de bola, né? Tem aí um jogo muito equiparado nos chutes a gol iguais, basicamente o que a gente vê nos números aí é um domínio do Cruzeiro, porém um domínio que em muitos momentos acaba sendo estéril. E a gente viu muito a lentidão também, por conta do cansaço. Final de primeiro ciclo, de um jogo que eu havia até comentado, que parecia que o Cruzeiro já estava entrando em ritmo de férias, jogadores muito lentos, passes, as transições muito lentas, trabalho, claro, de ataque de bola tem que ser feito, mas havia uma transição muito lenta, defesa, meio campo e ataque. E quando você joga com um adversário em casa e você tem essa lentidão, você acaba ajudando o adversário. Você acaba proporcionando ao adversário uma condição melhor para se defender, para se reorganizar. E mesmo quando o Fluminense tentou o ataque, se aventurou no ataque, muitas vezes desordenadamente, o Cruzeiro tinha a possibilidade de um contra-ataque rápido, mas ele acabava pecando pela fraca intensidade e fraca velocidade. O Cruzeiro não foi um time veloz, principalmente nos contra-ataques. E isso aí facilita muito. Quando o time é muito lento, como eu disse, dentro de casa você não pode, de forma alguma, ser lento. Você tem que ser rápido. Você tem que mostrar ao adversário que incomodar o adversário. O adversário também pode se sentir em casa. Quem tem que se sentir em casa sempre é o dono da casa. Mas enfim, o Cruzeiro fez o seu papel, conseguiu empatar a partida e termina essa fase aí, primeira fase,
muito acima do que estava se esperando. O Cruzeiro começou muito mal o ano, e com o Arthur Jorge as coisas mudaram. Desde que o Arthur Jorge chegou, vocês vão ver aí na tela os números do Arthur Jorge, do Cruzeiro, e são números que falam por si. Como eu disse sempre, futebol é matemática. O Campeonato Brasileiro, principalmente, é matemática. Você pode não jogar bem, mas se você pontuar, você tem grandes possibilidades de ser campeão. E os jogos aí do Cruzeiro, você pode ver aí, ó, pela tela, está sendo mostrado, 18 partidas com Arthur Jorge no comando, sendo 10 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, 20 gols, 27 gols marcados, 17 sofridos, um aproveitamento superior aí aos 60 e quase 65%. Já é um aproveitamento muito alto. E essas 3 derrotas, foram derrotas que aconteceram, que eu acho que eu posso isentar o técnico, porque o time não se foi bem, não esteve bem nas 3 partidas. Jogou muito mal. E o treinador nem sempre tem como, né? Ele não entra em campo. E nessas três partidas, que eu tive inclusive a oportunidade de assistir o jogo ao vivo, foram erros e mais erros. O Cruzeiro cometeu muitos erros e acabou acontecendo esses números, essas três derrotas aí, que atrapalharam um pouco o caminho. Se o Cruzeiro fatura aí, por exemplo, uma vitória desses 3 jogos, o Cruzeiro terminaria aí muito bem melhor do que terminou. Mas terminou muito bem, pelas perspectivas que estavam se mostrando no começo do ano. Um time muito irregular, uma defesa sofrendo muitos gols, um ataque deficiente, um meio de campo inoperante. Tudo isso mudou com a chegada do Arthur Jorge. Então, são números que não mentem, né? Não dá para mentir aí, diante dos números. Arthur Jorge fazendo uma grande campanha. E a gente também vai dar uma olhadinha, porque logo após o término dessas férias, desse período de treinamento, o Cruzeiro volta, sem dúvida nenhuma, a torcida esperando muito do Cruzeiro, principalmente na Taça Libertadores. O Cruzeiro tem Libertadores, o Cruzeiro tem Copa do Brasil, como a gente disse aí, nos próximos jogos, né, 2 jogos em sequência, na mesma semana praticamente, assim, um intervalo de 5 dias. O Cruzeiro vai enfrentar a Chapecoense, primeiro lá em Chapecó e depois no Mineirão. E, é claro, também muita expectativa para o Cruzeiro voltar muito bem no Brasileiro, conseguir fazer uma boa colocação. Mas acho que o grande sonho da torcida, a grande cereja do bolo, sem dúvida, é a Libertadores. E a gente vai dar uma olhada nessa situação, chaveamento que apareceu na Libertadores, para você saber mais ou menos o caminho aí que o Cruzeiro vai traçar, né? Esse caminho aí para tentar chegar a esse tricampeonato. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre as possíveis contratações. O Cruzeiro está visando aí, por enquanto, um zagueiro e um lateral esquerdo. Então, por enquanto é só o que a gente tem de oficial. É assim que o Cruzeiro demonstrou até agora oficialmente. Mas vamos lá. O chaveamento, vocês podem ver aí, ó. Vamos começar pelo lado esquerdo da tela. Estudiantes, Universidade Católica. A Universidade Católica terminou no grupo do Cruzeiro como o líder do grupo, né? Foi lá que lavou a bandeira e venceu o Boca. Então, surpreendente a campanha do Universidade Católica, e eu acho que tem boas possibilidades aí da Universidade passar. Eu acho que o time é um time que surpreendeu bastante. Tem o Rosário Central contra o Corinthians, o Cruzeiro contra o Flamengo e o Tolima contra o Independente Del Valle. Do outro lado, Mirassol e a LDU, o Palmeiras contra o Cerro Porteño, que jogaram na primeira fase, né, fase de grupos, já estavam juntos no mesmo grupo. Ainda a Platense e o Coquimbo Unido, e finalmente Fluminense Independente de Rivadavia. Do outro lado, o Cruzeiro, para seguir, ele primeiro, se passar pelo Flamengo, que é um clássico, né? Ele vai pegar o vencedor de Tolima ou Independente Del Valle. E aí, é claro, passando por Tolima e Independente Del Valle, tem do outro lado
Estudiantes, o Universidade Católica, o Rosário Central e o próprio Corinthians como possíveis adversários numa possível semifinal. É claro que isso é um caminho, isso é uma rota que o Cruzeiro tem já de antemão aí para chegar a uma possível final. Para enfrentar numa possível final as equipes do outro lado do chaveamento aí, inclusive 2 brasileiros, né, possível, 3 brasileiros, né, possíveis, o Mirassol, o Palmeiras e o Fluminense. Esse caminho que o Cruzeiro tem aí, passando pelo Flamengo, tem o Tolima ou o Independente Del Valle. Se você for traçar aí, mais na lógica, porque no futebol não existe lógica, seria o Independente Del Valle, um adversário para as quartas de final. E aí do outro lado, esse confronto entre Estudiantes e Universidade Católica, para mim, é o confronto mais complicado de você apontar um favorito. Estudiantes é uma equipe que, nessa Copa Libertadores, tem um bom time e tem camisa, tem tradição, competição. E já o Universidade Católica, pelo fato das grandes surpresas. Eu assisti alguns jogos da Universidade, um time muito bem montado, um time que tem um meio de campo muito competente, um time que sempre joga com as linhas mais baixas, porém é um time que sai muito em transição, muito rápido. Então, desse jogo eu não apostaria em nenhum. Se eu tivesse que apostar, é meio complicado. Do outro lado, no outro jogo, tem o Corinthians contra o Rosário Central. O Rosário Central da Argentina contra o Corinthians. O Corinthians também uma campanha meio surpreendente pelo time que tem. Está mostrando números muito irregulares no Campeonato Brasileiro. Então faz uma Libertadores surpreendente também o Corinthians. Apesar de que eu acho que, mano a mano aí, o Rosário Central é mais time. Mas ir lá na Argentina, para quem já foi, quem conhece, é difícil pra caramba conseguir superar os argentinos, já sair de lá sem uma derrota. E por esse time muito irregular do Corinthians, eu apostaria no Rosário passando aí. Mas enfim, é o caminho que o Cruzeiro tem pela frente para chegar na final, como vocês estão vendo aí, que pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer de tudo. Mas é o caminho. O Cruzeiro tem que trilhar esse caminho com inteligência, jogando o seu futebol. E para finalizar toda essa situação, só lembrando que o Cruzeiro volta a jogar, vamos relembrar aqui, dia 22, contra o Internacional, lá em Porto Alegre. O Internacional passa por uma crise financeira e tem, além de ser um time muito que nesse momento precisa urgentemente de reforços, só que o clube passa por uma dificuldade muito grande. A gente se lembra que o Internacional no começo do ano tentou até buscar aqui o João Marcelo, zagueiro, e acabou não conseguindo. A oferta foi muito baixa, o Cruzeiro não aceitou, e o João Marcelo também não queria ir, né? Não quis ir. E já mostrou que com o Arthur Jorge, é o outro zagueiro, que estava muito irregular nos jogos sob o comando do Tite. Com o Arthur Jorge mudou bastante o trabalho do João Marcelo. Hoje ele é um jogador que a gente pode dizer assim, ele é o primeiro reserva de opção para o técnico português. O Vidalba também, só que o Vidalba tem jogado nas últimas partidas aí, que ele entrou muito bem como lateral esquerdo, cobrindo ali o Kaique, inclusive assistindo o jogo da Libertadores da semana passada contra o Barcelona. Ele faz aquele lançamento, né, pro gol de placa do Matheus Pereira. Entrou aí, é um jogador que já jogou de lateral, improvisado algumas vezes, e sempre entregou bem, principalmente na questão de marcação. E ele tem essa questão também, né? O Vidalba, ele sai para o jogo, ele tem um bom passe, ele tem um bom lançamento, um jogador que pode agregar muito
jogando como lateral esquerdo. E a gente tem visto aí, pelas opções do Arthur Jorge, que ele pode pintar mais ali uma opção como lateral e não como zagueiro. E o João Marcelo tem entrado e correspondido, né? Sempre que entrou, acho que é a primeira opção do Arthur Jorge. O lateral que pode vir para o Cruzeiro, que foi feita uma nova proposta, que é o lateral Rojas, argentino, lá do Racing, também é um jogador interessante. E hoje pintou também um interesse que está sendo muito difundido aí do Gabriel Peck, o jogador lá do ex-Vasco da Gama, que agora estava jogando no Galaxy, lá dos Estados Unidos. E parece que o Cruzeiro também, nas próximas horas aí, vai oficializar também uma oferta para trazer esse jogador. E ele mostrou números interessantes, né, onde estava, no Vasco da Gama, e o seu destaque dos jogos pela Major League lá dos Estados Unidos foram bastante interessantes no ano de 2025, onde ele fez muitos gols e um grande número de assistências. No passado ele diminuiu, mas continuou bem, marcou também alguns gols, várias assistências. É um jogador que tem demonstrado bons números. O Cruzeiro teve esse interesse aí, mesmo porque eu acredito que o interessante para o Cruzeiro seria realmente ter um zagueiro, aliás, um atacante no lugar do Caio Jorge, sempre que eu pintar a oportunidade, porque o Deise é um jogador que, como eu disse, ainda é jovem, acho que não deveria ser a primeira opção, e trazendo esse jogador, o Cruzeiro ganha essa opção, né? Um bom jogador, que pode vir até, quem sabe, para buscar uma titularidade aí mais para frente, né? Se tem indicação do Arthur Jorge, a gente não pode, de maneira alguma, descartar, né, o bom trabalho desse atleta. Vamos aguardar, então. Então, é isso. Final de mais um vídeo. Você que gostou, não se esqueça, dê o seu like aí, compartilhe o vídeo, leve o canal Toca 61 é o conhecimento dos seus amigos, seus familiares, torcedores. E não se esqueça de, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para a gente continuar seguindo em frente. As novidades vão vir aí no segundo semestre, ok? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Um abração para todo mundo. Valeu!